Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jaque. Eu sou a Vivi. E você está no 2V Podcast em mais um episódio incrível, contando histórias aqui que vocês já estão acostumados, né? Mas antes, a gente precisa fazer as devidas apresentações, né, Vi? Exatamente. Isso aqui acontece porque tem pessoas que acreditam na gente, até mesmo quando a gente já acreditava, porque a gente não tem humildade. A gente sempre acreditou, a Sempre gente nunca acreditou. duvidou. As pessoas estão acreditando agora, mas a gente tá aqui faz tempo. Mas a gente tem que agradecer aos nossos patrocinadores. Então, Rê, puxa aí, coloca na tela pra gente, nosso primeiro patrocinador. Esse episódio só tá acontecendo graças ao Grupo Etria. O Grupo Etria é nosso patrocinador principal. Então, a gente agradece muito a vocês do Grupo Etria por estar aqui com a gente. O grupo, ele atua, né, nos bastidores para que profissionais autônomos da saúde possam focar no que fazem de melhor, que é transformar vidas. Eles são uma empresa especializada em transformar conhecimento e autoridade em negócios estruturados e escaláveis. Então, eles oferecem estratégia, gestão, marketing, vendas e operação também. Então, enquanto o especialista ele cuida dos seus pacientes, alunos ou clientes, o Grupo Etria constrói a estrutura necessária para o crescimento sustentável do projeto deles. Então, o propósito é muito simples: transformar conhecimento em prosperidade. Eles criam resultados reais para quem deseja ampliar seu impacto sem precisar caminhar sozinho. A gente agradece muito ao Grupo Etria pela parceria. Não deixem de segui-los nas redes sociais, lá no Instagram, no arroba Grupo Etria. E a gente agradece muito por vocês acreditarem na gente. A gente fica muito feliz com essa parceria e com o nosso feat aqui, que tenho certeza, de muitos anos. Vamos resumir? Sabe quando você é um expert, mas você tem que cuidar do consultório, dos seus pacientes, dos seus clientes? Uma das coisas que ele faz é exatamente escalar o seu negócio, no digital ou no presencial. E isso eles fazem com maestria. Então, confia, entra lá, conversa com eles que vocês vão ter um bom resultado. Muito bem. Agora, a gente costuma fazer também, quem já é nosso fã, a gente brinda. Então, vamos brindar. Doutor, vamos brindar. Um brinde à sua frente. Com água. Com água. Poderia ser uma outra coisa, mas não é. É água. E fique a sua imaginação, tá, meus amigos? Mas esse brinde, ele não é à toa, meus queridos. E vocês sabem disso, porque a nossa xícara, ela também é patrocinada. E é um patrocínio da Almari. A Almari Personalizados é uma grande parceira e amiga, são nossos amigos. A gente fica muito feliz com essa parceria. E sabe aquele presente ou aquele detalhe que faz você sorrir? Então, essa é a alma da Almari. A Almari, ela nasceu da paixão por criar produtos personalizados que carregam identidade, afeto e significado. Eles acreditam que cada detalhe tem o poder de transformar uma lembrança em algo ainda mais especial e inesquecível. O objetivo da Almari é unir qualidade, criatividade e personalização para entregar produtos que realmente tenham a sua cara e contem histórias únicas. Então, a gente está aqui para convidar vocês a conhecerem, porque lá você encontra canecas, xícaras, garrafas e vários outros itens personalizados. E eles são feitos com muito carinho e muita personalidade. Sejam muito bem-vindos à Almari e a Almari, obrigada e bem-vinda sempre ao 2Z Podcast. Acompanhem eles lá no Instagram, que é o @Almari Personalizados. Lá vocês vão encontrar todo o trabalho deles. E aqui a gente tem a nossa canequinha personalizada que todos os nossos convidados levam com nominho para casa, para lembrarem da gente com muito carinho e também lembrarem da Almari. Para então, o resto da vida. Isso, eternizado. Eternizado esse momento. Muito bem, dito isso, eu vou deixar a senhora fazer os devidos agradecimentos e cumprimentos, inícios de apresentação, porque é um currículo gigantesco aqui que eu vou ter que, nossa senhora, resumir. Mas eu quero que você apresente seu colega. Exato. Não é meu colega, porque eu não sou médica, ele é médico, mas o que eu gostaria muito de te falar, doutor Alexandre, é que as pessoas não mudam. A pessoa que você sempre foi, um médico sempre atencioso, divertido, querido e amigo, eu vejo agora, depois de tantos anos, com o sucesso que você tem aqui novamente, e é com muito orgulho que eu te apresento no 2V Podcast. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vivi, obrigado, Jaque, e é um prazer estar aqui. A gente se conhece há muito tempo, né? Sim. Então já passamos por umas boas. Sim, então, para quem foi do Graja, a gente tem algo especial. Temos, mas tá... Para quem venceu. Obrigado pelo convite. Obrigada. Bom, agora a gente vai para a introdução oficial. São muitas coisas, gente, eu vou resumir. Depois, se vocês quiserem procurar no LinkedIn, no Lattes, porque é muita coisa. Mas eu vou resumir aqui para vocês. Doutor Alexandre é Zanchenko. Zanchenko, muito Parece bom. difícil, mas não é. Parece, mas não é. É mais difícil de ler do que de se falar, né?
Mas a doutora Alexandre aqui com a gente, ele possui graduação pela Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro, em 2005. Especialização em cirurgia videolaparoscópica, também pela Universidade de Santo Amaro. E tem várias outras especializações aqui, assistência médica ao servidor público estadual em ciências da saúde, ciências da saúde também pelo Instituto de Assistência Médica do Servidor Público, pelo Colégio Dante Alighieri. São muitas coisas aqui, gente, que eu nem vou ler, mas ele participa, ele é membro de vários corpos editoriais aqui de revistas, né, científicas, revisor também. Ele é médico, principalmente. Pai do Alexandre. Pai do Alexandre Filho, Júnior? Nenhum. Marido da doutora Tereza. Isso. E ele tá aqui com a gente hoje para contar um pouquinho dessa história, um pouquinho dessa trajetória na medicina e também na vida, na gestão, nos negócios. E é para isso que a gente tá aqui hoje, para contar a história dele. Muito bem-vindo, que seja um episódio incrível. Eu estava falando nos bastidores que o doutor Alexandre, cada um que faz faculdade tem um apelido. E eu chamo ele pelo apelido dele, que eu vou tentar não falar. Pode falar, né? Tem que falar, agora tem que falar. Né? Eu nem sabia, agora eu vou ter que saber. Eu chamo ele de alemão, que o apelido dele é alemão. Alemão na Exato. faculdade. Todo mundo fala. Será? Porque eu não consegui entender. O seu sobrenome russo. É russo. É russo, Deveria ser, né? Não alemão, russo. E até esse apelido, porque tinham me dado um outro apelido quando eu entrei, que era Piu Piu. E aí, um deu Piu Piu e o outro deu Alemão. E aí, sempre quando me perguntam, lembra do Chicão? Lembro. Chicão tinha me dado de Piu Piu e o Azeitona, o Marcelo, me deu me deu o apelido de Alemão. E aí, quando me perguntava, obviamente, não falava Piu Piu. Aí eu falava Alemão e ficou Alemão. Ficou pra sempre. E às vezes eu tô na clínica e ele passa e eu falo... Aí eu falo, e Alemão, tudo bem, meio baixinho, porque lá ele é diretor, enfim, mas é difícil pra mim, mas porque alemão, eu gosto pode muito. Alemão. Então, senhores pacientes, não chame o doutor Alexandre de alemão, que isso para poucos e bons, mas enfim. A gente estava conversando nos bastidores sobre ser médico e você disse que você sempre quis ser cirurgião desde quando você entrou na faculdade. Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu sou o primeiro médico da minha família. Ah, que legal. Então, eu não tenho nenhum médico na minha família, então eu não não tive... alguém para olhar, né? E ajuda. Isso a gente sabe que ajuda, né? Mas eu não tive esse espelho em alguém. Então, não sei por quê. Também eu sempre quis ser médico. Desde que eu lembro que eu morei fora um tempo, quando eu era mais novo. E antes de morar fora, eu sempre já falava, eu quero ser médico, eu não sei de onde tirei. E quando eu ia... e eu lembro assim, eu sempre quis ser cirurgião, né? Então, eu ia pra praia... tinha bicho morto na praia, eu abria. Eu sempre tive curiosidade. Não matava bicho, tá? Não sou psicopata, tá? Matava bicho. Então, tinha bicho morto, eu abria. Sempre tive curiosidade. E o que mudou é que quando eu entrei na faculdade, eu queria ser cirurgião plástico, né? Sempre gostava da parte de secção. E aí, quando eu tive cirurgia plástica, eu pulei fora, não gostei. E aí fui para a parte de abdômen, cirurgia abdominal, que sou apaixonado até hoje. A gente fez uma escola da vida, que é o Grajaú, e lá, uma das coisas que eu mais admiro são as possibilidades que você tem. Então, você fala assim, eu fiz na faculdade tal. Eu já estive numa faculdade de renome, fazendo doutorado. Uma parte do doutorado que eu não fiz, eu fui expulsa. Eu acho bem importante falar sobre isso. Porque senão eu falo assim, você é doutora? Não, eu fui expulsa do doutorado. E nunca mais voltei. Nunca mais pisarei lá. Nenhum doutorado de nenhum outro lugar. Só voltarei de uma específica situação. Se alguém me convidar e falar que vai fazer pra mim. Mas uma das coisas que eu via, que pro aluno fazer um intracate demorava não sei quanto tempo. Sim. A Tereza, no primeiro dia dela, ela colocou 4, né? E ela fez clínica, sua esposa. E fala da cirurgia, que eu acho muito importante, que eu acompanhei muitos cirurgiões, né? E eu hoje, o meu maior desafio eu não sei como é que as pessoas fazem hoje, né? Porque o Camelo um dia estava conversando comigo, foi meu médico, né? Me operou. Você estava lá quando eu fui operada? Lá no Grajaú? Grajaú? Não lembro. Não lembra? Não, você lembraria, porque eu quase morri. Porque eu acho que é muito antes, eu me formei em 2000, foi em 99. Eu entrei na faculdade em 2000. Pois é, você não ia lembrar. Mas eu operei no Grajaú um dia, o Camelo que me operou, Sim. e o Camelo disse que estava muito bom, cirurgião muito bom. Excelente. Sorte, eu tava numa terça, que era plantão dele. E ele falou que um dia ele tava em sala, ele ouviu assim, ó, plá, plá. Aí ele levantou, o residente tava indo embora, porque tinha dado o horário dele. Eu falei, isso no Grajaú?
Se acontecesse, eu não sei, não ia acontecer, né? Não, de jeito nenhum. Então me fala da sua formação como cirurgião, como é que foi? Os tempos mudaram, né? Uhum. Então, hoje, infelizmente, isso é comum. Eu lido bastante, não tanto agora, mas eu lidei muito tempo depois com residente. Trabalhei na ABC, fiquei até na faculdade também. Então, assim, os tempos mudaram. Então, porque assim, tem um lado bom e um lado ruim, Sim. né? Então, teve semana na residência que eu trabalhei 120 horas. Uhum. Então, assim, você emenda um dia no outro, é puxado, mas não tem como você sair ruim de um treinamento desse, Exato. né? Mas, e hoje não. Então, hoje são aquelas 60 horas e o médico, o residente, ele deu o horário dele, tira, acabou. Você não tem o que fazer. Uhum. Hoje, infelizmente, felizmente ou infelizmente, eu acho que podia encontrar um meio termo, né? Não Uhum. precisava ser do mesmo jeito que foi da nossa época do que é agora. Uhum. Mas, pra você ter uma noção, quando eu era Rei 1, eu não ia de relógio, para não saber que horas... Peguei Dorar. Eu não usava relógio. Porque eu sabia que eu ia entrar e não sabia que hora que eu ia sair, e tudo bem. E assim, são aqueles 2 anos com aquele primeiro ano pior, e depois passa. Então, assim, são 2 aninhos 2, 3 anos que você sofre e tudo bem. Só que você tem que estar com isso, tem que ter consciência disso, Uhum. né? E hoje não tem isso, né? Então, Pois é, e assim, é um dó, porque você imagina o seguinte, o que que eu vejo? A minha cirurgia, ela começou com uma apendicite de 40 minutos. Foi 4 horas, é só uma apendicite. só uma apendicite. É. 4 horas perdi o cólon ascendente, cocô na barriga, aquilo que você Sim. sempre fala. E se o cara faz isso? Se o cara não tiver peito de ficar de pé? Porque uma das coisas que a gente sofre é ficar de pé, Sim. né? Você não consegue, a sua perna dói, tudo dói. Então, é todo um treinamento. Se numa situação de extremo estresse você não consegue lidar, você quer que esse cara me abra? Entendeu? Eu não sei. Isso é uma coisa legal, porque assim, quando eu era residente, quando você é residente, qual que era o meu maior medo? Eu pegar um caso igual o seu Uhum. e não saber o que fazer. Exato. Esse é o meu medo. Sempre foi meu medo, era esse. Falar, vou operar um tumor que está invadindo aquela estrutura e eu quero, não sei o que fazer. Então, eu olhava os nossos chefes na época, o Dr. Elias, o Kassab, o Oswaldo, eu olhava para eles e falava, eles não tinham, e o próprio Camelo, eles não, assim, a maioria dos chefes, né, eles não tinham medo. Então, o que tem? Coloca, Uhum. vamos operar. Uhum. E você não sabia o que ia encontrar. Uhum. Então, eu sempre tive esse foco, eu falava assim, eu quero ser assim, Uhum. entendeu? É uma inspiração, né? Sim, o meu objetivo era esse, falar assim, eu quero operar uma barriga e não ter medo do que eu vou encontrar. Então, sempre foi o meu objetivo, era esse. E aí a via de acesso é diferente. Aí você começa com cirurgia aberta, vai para vídeo, aí hoje a gente faz robô, mas o meu objetivo sempre foi esse, não ter medo do que eu pudesse encontrar quando eu entrasse na barriga. Então esse sempre foi meu objetivo. E graças a Deus hoje eu É isso que eu ia falar. E você chegou nesse momento? cheguei e assim, hoje eu opero bastante endometriose e tem umas pelvis que assim, só por Deus, é um grude que fica um absurdo. Então, tenho segurança, tenho tranquilidade de saber que eu vou resolver. Uhum. Então, esse sempre foi meu objetivo, de encontrar e resolver o que tiver pela frente. E nenhum exame de imagem vai te mostrar o que você vai encontrar. Você pode ter uma 100%, ideia, né? né? Mas É. assim, na hora é Na hora é diferente. diferente. É diferente. Na Uhum. hora é diferente. Mas você pode ter uma ideia. Obviamente, um exame bem feito, né? Quanto melhor preparado você tiver para o pior, melhor é. Então, é até estranho, né? Mas Sim. Não, mas é isso mesmo, né? E acho que a residência tem muito disso, assim. Eu fiz residência também, a gente tá sempre preparado. É uma pressão muito grande. Eu sou também dessa época dessa mesma escola, que é assim, tipo, você é simplesmente atirado aos leões e é sim. isso. E Não, não tem hora, e não tem hora. E você R1, você não tinha isso de, você pensava 3 vezes para chamar alguém, entendeu? Você chamava, mas você pensava 1 milhão de vezes, falava, não, deixa isso, senão vai sobrar Vai para mim. sobrar pra mim. Entendeu? É, Então, isso é uma escola muito grande. Eu falo sempre isso. Cara, residência é um negócio que é maluco, é o que você falou. É 2 anos, 3, às vezes 4 pro médico, né? Pra gente da fisioterapia, acho que é no máximo 2 anos de residência. Que você vai estar ali. Eu não sei como é que hoje talvez deve estar diferente, mas na minha época era isso. Foram 2 anos que
eu não sei nem como é que eu sobrevivi aquilo ali. Sim, mas Mas é o isso. que me formou, assim, É. tipo, a residência me trouxe muito, muito aprendizado. E você fala assim, sofreu? Eu sofri muito. Mas se alguém falasse, você indica? Eu indico. Porque eu Não, acho mas que tem eu que só fazer, não sou a tem. profissional que eu sou Exato, hoje por conta da residência. Porque a exatamente. residência realmente te forma, é um outro ambiente, é uma outra maturidade, é um outro, é um outro raciocínio que você tem que, pós-graduação ou qualquer outra coisa, às vezes a gente ainda não tem essa obrigatoriedade de ter uma residência, mas às vezes o pessoal faz pós em, sei lá, terapia intensiva, EAD, o cara não sabe o Não. que fazer, ele chega lá no hospital, ele não sabe o que é uma luva. Então, a residência traz isso, né, pra gente. Não, e eu fiquei um tempo na faculdade depois, né? Que eu dei aula 10 anos depois, né? Eu fiquei como professor, fiz mestrado, doutorado e continuei dando aula lá. E vinha o pessoal de outros estados, não sabia pôr luva estéreo. Uhum, não sabe. Então, assim, é complicado. Eu acho que tinha muita. Não precisava ser tão desse jeito, e que era muito pior antes da minha época, com certeza, né? Foi aliviando. Uhum. Mas não precisava ser desse jeito, mas também eu acho que abriu muito. Ficou muito diferente do que era. Então, acho que um meio termo ali, acho que daria para chegar. Uhum. Eu tenho convicção que quando você olha tudo o que aconteceu, hoje você agradece. Com Passar certeza. por isso foi horrível. Mas você sabe que o valor que isso tem hoje, né? E vou te falar que nem foi horrível, Vivi, assim, eu estava preparado para aquilo, entendeu? Fez isso. parte, eu falei, eu sabia que ia ser daquele jeito. Uhum. Por quê? Que quando eu era aluno, Você via. eu via os residentes tomando. Por exemplo, terça-feira a gente tinha reunião da disciplina. Terça-feira, a reunião da disciplina era, você ia ser socado, entendeu? Você apanhava a reunião inteira. Que culpa que tem um residente? Sim. Nada, nenhuma. Por quê? Quando a gente vai operar com alguém, o responsável é o plantonista, o chefe. Só que quem tomava era o residente. Uma vez eu falei, professor, por que vocês batem na gente? Para vocês aprenderem. Uhum. Uhum. É cria casca. Entendeu? Para vocês aprenderem. Então, assim, não é a gente que opera, não é a gente que toma conduta. Sempre tem a gente operava com supervisão, né? Mas falei, por que a gente apanha? Para vocês aprenderem. Foi isso que eu ouvi. E Mas tá tudo aprende. bem, entendeu? E eu acho que a residência também tem muito disso. Era o meu sonho estar lá, assim. Eu falei pra você já, né? Isso, tipo, cara, era o meu sonho. Eu estudei tanto. Eu estudava pra passar na residência. Coisa concorrida, não conseguia. Era como se eu estivesse estudando para outro vestibular. E era o meu sonho estar ali. Quando eu entrei, eu acho que isso que me motivava. Eu falava, cara, eu queria tanto estar aqui. Sim. Não é possível que eu vou. Não, vambora. E assim, você nem olhava, você nem via. Você só ia, vai, vamos. Não, tá, sou eu, perdão, desculpa, vambora, próximo. E você ia. E isso te forma muito, assim, né? Traz muito essa coisa do. Não, gente, é isso, vamos lá, é isso, é o paciente que tá ali. Exatamente. Não é você não importa, Acho é o que paciente. Eu tinha um chefe de segunda, o Kassab. E toda semana ele operava tumor de estômago. Aí, professor, não tem vaga de UTI. Ele assim, claramente, ele assim pra mim, eu não vou deixar de operar porque não tem vaga de UTI. Vocês ficam na RPA, na recuperação anestésica, Olhando o paciente. cuidando do paciente. E quando que a gente vai embora? Quando sair a vaga do UTI. Simples. E assim, é surpresa. Surpresa é hoje, descobriu hoje. Não tem vaga de UTI, não tem problema. Você vai cuidar do paciente na recuperação. A gente ficava na recuperação, até ter vaga de UTI. O Kassab que tinha umas bolinhas que ele ficava contando? Era esse? Não, Não era. não. Tem um que ficava contando, você pensava que era a pessoa mais calma que tinha no mundo. Mas, por exemplo, a gente teve um capitão, Sim. né? Eu passei uma emergência com o Dr. Afonso e com o capitão. Foi uma coisa horrorosa que aconteceu. Na verdade, foi E os dois são muito bons. era o plantão deles. Quinta-feira. Quinta-feira, exatamente. Quinta-feira é o plantão deles. Assistente social convulsiona. Ela para, sem capacidade, sem possibilidade. O Afonso não conseguiu entubar. O capitão veio e fez uma traque de emergência, parada X tempo. Durante o transporte, perdeu a via da traque. Parou de novo. Enfim, ficou em coma durante muitos anos. Eu não sei se ela deve ter falecido agora. Para acontecer isso numa quinta-feira, não tinha ninguém melhor para estar lá. Então, isso que dá a segurança de você conhecer um bom médico. Se você, que nem você falou, se quinta-feira o doutor Afonso e o capitão juntos não deram conta, Ninguém dá. ninguém daria. Ninguém dá. Ninguém daria. Era o dia dela, né? Exatamente. Você imagina, parar uma pessoa dentro do seu hospital. Não, e já é uma Funcionária. fatalidade por si só, né? Um funcionário. Depois o filho dela foi meu aluno na pós. Fisioterapeuta. Então, assim, essas coisas que eu falo, quando você vai passar no médico e você olha, que nem eu falei vários colegas seus que atendem toda a minha família, porque eu sei de onde eles se formaram. Então, isso não tem
tem um valor inestimável, né? Então, trazer você aqui é falar sobre esses valores. Por isso que eu falo que ninguém muda. Eu fui professora de graduação há 18 anos. Eu sei quem eu formei. Quando eu saí, eu vou falar para você, uma pessoa, eu falei no olho dela, eu falei assim, você não deveria estar cuidando de gente. Eu não assino o seu certificado, não sou eu que vou assinar. Você está reprovada na minha matéria. Passou. Tá Sim. lá cuidando de gente. Eu sei de lesões que foram feitas, entendeu? Então, assim, essas coisas para mim não dá. Hoje a instituição, você deu aula, você sabe que tem vezes que a instituição fala para você assim, ó, tem que passar. Hoje o errado é o professor, não é o professor. aluno, né? Fala da sua experiência como professor. Eu lidava muito com o residente, né? Então eu fui chefe dos residentes, eu eu me formei, aí eu continuei na disciplina, e aí virei chefe dos residentes. Então, assim, é diferente do residente do aluno, Sim. né? Então, eu dava aula para os alunos, mas o meu contato maior era com o residente. Então, lidar com o residente é diferente, né? É menos pior, né? Porque ele tá com outra visão, e nessa época eles tinham era diferente também, não era igual é hoje. E então, assim, é diferente porque a gente conseguia, tanto que foi daquela mensagem, né, que você falou, que você acabou de falar. Sim. Então, com o residente a gente a gente teve mais espaço para cobrar. Então, e hoje vários reconhecem, né, essa cobrança que a gente teve. Então, a gente cobrava e dava, né? Isso. Então, a gente tinha as duas vias, Sim. né? E hoje vários reconhecem. Então, tanto que eu tenho o meu assistente hoje, o meu assistente principal foi meu residente. Então, eu até brinco, nem sei porque que eu chamo você aqui. Comecei a chamar você aqui, você só me atrapalha. Se eu te atrapalho, você imagina o resto que viria, né? Então, ele foi meu residente. Então, tem vários... eu opero com ex-residente. O fulano foi meu residente. Então, eu opero com ele de vez em quando. Então, foi uma turma boa. E é legal, né, que hoje as pessoas te chamam, né? Então, até você chegar onde você chegou, a ponto das pessoas ser você uma referência, né? Então, você foi fazer cirurgia geral, depois você faz cirurgia... Eu fiz cirurgia geral, depois eu fiz cirurgia geral avançada. Lá no hospital. E aí, fui trabalhar, né? Aí já operava vídeo, na residência a gente faz um pouco de vídeo. Aí comecei, fora porque assim, até hoje, por incrível que pareça, tem muito hospital que não tem vídeo. Então a cirurgia é aberta ainda, né? Sim, muitos. Por incrível que pareça, né? A gente tá em 2026, né? Público. E a gente tá em 2026 e ainda tem, né? Até há pouco tempo, sei lá, 3, 4 anos, tinha hospital que fazia colecistésia, cirurgia de vesícula aberta. Nossa. Tem cabimento, né? E aí depois, quando eu vi o robô, eu vi o robô no Brasil, ele entrou, tem uns 16 anos o robô, tá? Então, o robô é novo, é uma tecnologia nova. E quando eu vi a primeira vez, falei, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso porque eu sei que eu enxergava aquilo, que o futuro ia ser aquilo. Eu falava, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer robô, E na época que eu fiz o robô, não é igual hoje. Hoje você vai, paga e faz. Na época era uma coisa tão fechada que o hospital selecionava o cirurgião que deixava, que ia fazer o treinamento. E tanto nessa época que eu fiz, não tinha treinamento no Brasil. Eu fui para Colômbia fazer. Ou era Estados Unidos. Olha que absurdo. Foi para Colômbia. Ou era Brasil, ou era Colômbia ou era Estados Unidos. Só que Colômbia é pertinho, eu fiz na Colômbia. Sim. E até a história foi super engraçada, não porque foi estresse, né? Essa vocês vão gostar. Agora é engraçado, talvez, né? Agora é. A minha irmã é dentista e fez medicina depois. E aí ela tinha o chefe dela era bucomaxilo, né? E o cara tinha operado o septo, tinha feito septo, e aí ele usou um frasco de Aturgil para desentupir. Segundo o PO, um frasco de Aturgil e tal, chegou no hospital, tipo, 25/15 a pressão dele. Meu Deus do céu. Aí internou, foi pro TI, né? Nipride e tal. Aí, beleza. Aí, no 3º, 4º dia, e ele era meio depressivo, na verdade, ele era bipolar, né? E aí, ele chegou, internou, de repente, estendeu a barriga. Ficou distendido. E aí, a equipe começou a cuidar dele, só que acontece? Nesses casos, a gente passa a sonda. Só que ele tinha operado o nariz. Então, não podia passar.
Aí a equipe começou a cuidar dele, a equipe de lá, e a esposa dele me ligou e falou assim, você consegue dar uma olhada nele? Isso é meio desagradável, você ficar, né, com duas equipes tomando conta. Uhum. Aí eu falei, tá bom, eu vou dar eu vejo, conversei, liguei pro médico, o médico tava lá, que tava cuidando dele, São Luís Morumbi. Aí conversei e tal, beleza. Aí chegou uma hora, ele não melhorando, não tava melhorando. Aí chegou uma hora, o médico virou e falou assim, eu vou operar. Aí a esposa dele pra mim ele é irmão de dois médicos. Um diretor que foi diretor da Beneficência, um cara super grande, e o outro um dermato super famoso. Uhum. Então, vou operar. Aí a esposa dele pra mim assim, e aí? O que eu faço? Opero ou não opero? Nossa. Aí eu falei assim, eu acho que não tem que operar. Que eu acho que é efeito do ator Gil ainda. Aí o cara falou, aí o médico virou pra mim e falou, o médico titular, né? Você assume? Eu falei, pode deixar que eu assumo. Aí nisso veio o diretor do hospital. O diretor do hospital falou, e o diretor do hospital era super amigo de um dos irmãos, que é o diretor de outro hospital. Aí virou e falou assim, então você assume? Eu falei, pode deixar que eu assumo. Aí ele ficou comigo. Aí nisso, o chefe do TI, o chefe da UTI me falou, vem cá. Aí ele, deixa eu discutir com você o caso dele. Se você não operar ele vai morrer. Aí eu falei assim, ele não vai morrer. Se ele morrer, eu assino um atestado. Falei pra ele. Mas ele não vai morrer. Ele falou, não, você precisa operar ele hoje que ele vai morrer. Tá? Aí ele falou, não vai morrer. Aí veio um outro cara, e assim, pondo pressão em mim. Uhum. Isso aqui é um tumor, ele tem um tumor que tá obstruído. Aí eu falei assim, ele não tem tumor nenhum. E aí era um outro chefe, tinham dois chefes do UTI lá, que são várias UTIs lá, né? Uhum. Aí a UTI virou, aí o outro chefe da UTI, ele pegou e falou assim, isso aqui é um tumor. Eu falei, isso não é tumor. Ele não é tumor, eu não vou fazer nada com ele. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar uma sonda no nariz dele. E a cirurgia? Eu falei, a cirurgia ele vai operar de novo depois. Ou ele opera o nariz depois, ou ele opera a barriga agora. Sim. Então eu falei, o nariz é mais fácil. Uhum. Passei a sonda. Aí, bom, resumindo a história, ele melhorou sem cirurgia. Quase ganhou, ela parou. Nossa, não, e você não imagina a pressão que foi. Aí eu te falo, desculpa fazer um parênteses. O cara que tá indo embora da cirurgia, ele aguenta essa pressão? Hoje não sei. Não aguenta. Não Eu tô sei. te falando, não, eu vou te falar, não aguenta, porque você concorda que você foi numa escadinha? Você era um R1 que sofreu uma pressão Sim. X, até o dia que você é o professor. Você tem que guiar. Isso tudo é uma escalada de pressão. Até você chegar e falar assim, não vou operar porque eu tenho certeza do que eu tô falando. Não é ego, eu tenho certeza Não, do que eu tanto tô que não falando. precisou. Exato. Tanto que não precisou. E aí ele. Mas aí eu também fui mala, né? Que aí depois eu virei pros intensivos e falei, e aí? Cadê o tumor? Cadê que ele ia morrer? Ó, quieto. Eles ficaram Aham. quietos, né? Tanto que esse cara me agradeceu o resto da vida dele, assim, ele até faleceu depois, na época do Covid e tal, e ele me agradeceu, falou, olha, eu ia ter sido operado, tal, não sei o que, a gente não operou. E aí, tanto que nesse dia também, eu discuti com o titular dele, que ele falava assim pra mim, isso aqui é abdômen vascular. Eu falei, não é. Ele estaria morto se fosse Ele achou que abdômen. era uma isquemia mesentérica? Achou. Eu falei, não é, não é. Aí ele, eu falei, não é. Você assume? Eu assumo, pode deixar. Uhum. Bom, aí pra contar essa história toda, porque o diretorzão do hospital tava acompanhando tudo isso. E aí eu pedi pra ele. Falei, posso fazer o robô aí? Aí ele falou, não, pode fazer. E ele deixou eu fazer o robô lá. Então, aí essa história toda pra chegar que ele deixou eu fazer o robô, aí eu fiz o treinamento lá, e aí fui pra Colômbia, certifiquei e aí voltei. Uhum. E hoje o que você, me parece óbvio, né? Você ia perguntar a mesma coisa? Acho Então que sim. pergunte. Não, eu ia, assim, eu não conheço muito, eu conheci você hoje, né? Acabei olhando um pouquinho lá, seu Instagram, suas redes e tal. No Instagram é sangue, é só E sangue. barrigas, Barriga, e endometriose, barrigas, só assim, não, sangue. imagens sensíveis, censuradas. Tudo fechado, tem que clicar pra Tudo. ver. Sim, clique. Você tem certeza que você quer ver isso? Sim. Mas como é que você chega nesse momento, assim, né? Tudo que você passou e tal, toda a sua especialização, para tratar o que você trata hoje, enfim, tem essa referência hoje. Como que você chegou nisso da endometriose, enfim, e é diástase, né, também. Como que chega isso para você? A endometriose foi engraçado porque eu trabalhava no Einstein, no pronto-socorro do Einstein, aí eu acabei saindo de lá e falei, preciso fazer alguma coisa.
eu ocupava muito meu tempo lá, eu falei, preciso fazer alguma coisa. E eu trabalhava com o Marcelo, com azeitona. E ele é azeitona porque ele tem um caroço aqui no... Não é tão grande, coitado. A sua imaginação... Azeitona, estamos todos com você. Não é isso aqui, não é o microfone aqui, né? Mas ele... Caroço de E você não quis azeitona. operar? Ele nem sabe, ele não tá nem aí. Pensa num cara tranquilo, ele tá nem aí. E aí eu comecei eu já atendia com ele, trabalhava com ele, aí eu falei, cara, vamos operar a endometriose? Porque endometriose até hoje se conta, assim, eu conheço uma mão cheia de quem opera bem. É uma cirurgia super difícil. E aí ele, não sei. Eu falei, não, vamos operar, vamos começar a operar. E a gente começou a focar nisso. E aí a minha endometriose entrou na minha vida com isso. Porque também, eu fui operar, você lembra você não vai, o Shein, quem é? O Batata, a Renata. Bom, Fala o apelido que ela lembra. Sim, eu acho que eu lembro. eu operei, a irmã dele é da minha sala, Tá. E eu operei uma amiga dela, de apendicite. E quando eu entrei na barriga, eu vi um caos, assim. E aí, quando eu tirei o apêndice, eu falei, isso aqui é câncer, a mulher tá morta. E era nova. E aí, quando eu peguei a biópsia do apêndice, era endometriose. E aí, casou nessa época. Aí eu falei, não, eu vou começar a fazer isso. Porque... E aí eu gostei. É uma cirurgia, é muito gratificante o O pós-operatório. É muito gratificante. A mulher engravida, a qualidade de vida melhora, assim, no dia seguinte da cirurgia ela tá outra. Então, e tem coisa que a gente nem imagina que tá associada à endometriose que a mulher não sabe, né? Então, a qualidade de vida melhora um absurdo. Eu acho que a gente pode falar mais sobre isso até. Sobre esses sintomas. Porque eu acho que tem muita desinformação ainda. As mulheres não sabem que o que elas estão sentindo pode ser isso. Eu tenho 2 perguntas. Essa, que assim, quais são os principais sintomas pra gente alertar, assim, que você puder falar. E a segunda pergunta, que eu acho que eu já posso fazer, é assim, eu sei que tem alguns casos que são cirúrgicos e alguns casos que não são cirúrgicos, né? Quando que existe essa indicação de cirurgia para endometriose e quando que vai ser um tratamento mais conservador, ou se existe isso ou não, mas eu sei que tem, assim, uma discussão sobre isso. Mas primeiro, como que isso pode acender um alerta para as mulheres sobre a endometriose? Então, a primeira coisa, assim, dor não é normal. Porque a mulher chega com dor na época de vocês eram novas. Cólica, não, toma, isso aqui não é nada, é normal. A mulher que vai no pronto-socorro desmaiava, era fresca, era chata, né? E então, eu ouço isso até hoje. Então, outro dia eu atendi uma psicóloga, olha que absurdo. Sabe o que ela falou pra mim no final da consulta? Obrigado por me ouvir. Uma psicóloga. Pois é. Que ouve todo mundo. Ela falou assim, obrigado por me ouvir. Eu falei, nossa, mas foi a consulta, né? Sim. E aí, então assim, é dor. Dor, não é normal ter dor absurda, você ficar deitada de cama, não conseguir trabalhar, entendeu? Então não é normal, você tem que investigar. E que mais? Esse é o sintoma mais comum, então é fluxo muito alto, dor incapacitante, dor lombar, uma coisa que ninguém associa com a endometriose é dor lombar, né? Então, também é muito comum, a paciente com dor lombar passa com ortopedista, faz ressonância, acupuntura, cadeira do trabalho troca, colchão troca, nada melhora. Você vai ver endometriose. Fadiga, também a endometriose, a paciente com endometriose fica fadigada, não dorme 10 horas, parece que dormiu uma. Acorda cansada. Tem outras coisas, né? Não vamos falar que é só isso. Você tá fadigada, tá cansada, é endometriose. Mas a endometriose leva a isso. Mas o principal é esse, é dor. Dor na relação, dor... Para evacuar também, né? Dá um choque, umas dores no ânus, é endometriose. Então, não é normal ter essas dores. Então, você tem isso, é para ficar de olho, para investigar. Buscar um diagnóstico, né? Exato. E aí, assim, quando que a gente indica a cirurgia? A gente tem que avaliar alguns fatores. Então, por exemplo, eu tenho que olhar... A endometriose pode fazer tratamento clínico, que não é um tratamento. Você vai dar hormônio para tirar sintoma. A doença vai continuar lá, tá? Você só dá hormônio, bloqueia... Porque a endometriose, ela é estrogênio dependente, ela precisa de estrogênio. Então, o estrogênio e a progesterona, elas ficam inversamente proporcionais, né? Então, quando o estrogênio está alto, a progesterona está baixa e vice-versa. Tanto que também mulheres ouvem o quê? Engravida que passa. Sim. Mentira. O que acontece? A progesterona sobe, o estrogênio fica lá embaixo
Então, o tecido que precisa do estrogênio para ativar, ele fica quietinho lá, sem dor. Adormecido. Adormecido. É adormecido. Então, esse é um tratamento clínico, que é hormônio. E aí, o tratamento cirúrgico. Então, o que a gente tem que avaliar? Então, por exemplo, a idade, desejo gestacional e dor. Uhum. Por quê? Porque eu posso dar o remédio para ela e ela não melhorar e continuar tendo dor. Então, essa é uma indicação de cirurgia. Uma paciente jovem que não tem filho, tem 25 anos, ela sofre de dor. Eu dei o remédio. Por que eu vou dar um remédio para ela se ela quer engravidar daqui 3, 4 anos? Então, eu vou ter que tirar o hormônio dela. Então, é uma paciente candidata à cirurgia, tá? Uhum. Ou quando eu não vou operar, paciente com seus 40, 45 anos, toma remedinho, porque teoricamente a menopausa é para melhorar os sintomas, né? Que pode continuar também. Eu já operei paciente de 60 anos com dor. Então, porque também assim, foram fazer reposição hormonal, colocar implante e aí reativar a doença, né? Então, mas paciente de 40, 45 anos, tem filho, ficou bem com o remédio, vai embora com o remédio. Uhum. Então, e aí, assim, algumas doenças, por exemplo, a doença está perto de um ureter, que vai invadir o ureter. Tem que tirar para não perder o rim, está obstruindo o rim, né? Ou causando endonefrose. Tem que operar para não perder o rim. Isso eu acho meio um pouco controverso, mas, por exemplo, a endometriose de apêndice também tem que tirar porque você não consegue diferenciar de um tipo de tumor do apêndice, do tumor endócrino. Mas é aquilo, se a paciente tem endometriose na pelve e no apêndice, né, ela não vai ter um tumor endócrino, aquilo com certeza é da endometriose. Então, as indicações de cirurgia são basicamente isso. É isso que a gente tem que avaliar o conjunto da obra, né? Uhum. Legal. Você notoriamente ama o que você faz. Eu sou apaixonado. Por que você foi fazer gestão? Na verdade, isso foi graças ao Domingos, né? Porque eu sempre... Eu comecei a trabalhar com o Domingos, o que a gente começou a Érica... Na verdade, a Érica estava grávida, né, que é a esposa do Domingos, e aí ela teve um abdômen agudo obstrutivo, foi meio caos. A história é inacreditável. Da Érica. Isso. A esposa do Dr. Domingos. Uhum. E ele operou. Ah, eu sei. Eu sei essa história. E aí, como eu cheguei no Domingos, o Cláudio... Você chegou a conhecer ele na Unisa? Ele e a Érica? Sim, a Érica... né? Érica, eu realmente não sei que época o Domingos é mais velho que eu e a Érica é mais nova que eu. E a Érica a Érica é 1 ano mais nova que eu. E o Domingos é 3 anos mais velho que eu. Na faculdade. Porque eu conheço eles de lá. Sim, né? Sim. Porque apesar do Domingos ser ginecologista, ele vivia no PS. Que ele dava plantão de quinta-feira. Com Rosa, com o Capitão, com o Evilacir, né? E aí, o que aconteceu? Um dia meu telefone tocou de madrugada e eu nem vi o telefone. E o meu anestesista era o mesmo dele, que é nosso amigo da faculdade. E aí ele me ligou de madrugada e eu não vi. E aí quando eu acordei de manhã, eu liguei e falei, cara, o que aconteceu? Você me ligou 3 da manhã? Ele falou, não, o Domingos operou a Érica. Porque tava com problema, não sei o que, eu te liguei pra você estar junto. E aí o Cláudio sempre falava, você precisa ter um cirurgião junto, tal, não sei o que. E aí foi nessa época, e aí eu cuidei dela, da Érica, quando ela tava internada. Eu que cuidei dela. Pós-operatório, né? Mas eu que cuidei dela. E aí a gente começou a trabalhar junto. Comecei a operar endometriose com o Domingos e tal. E aí, faz uns 4 anos, ele me convidou. Falou, você quer ser diretor aqui? Do nada. Porque o que acontecia? Como eu faço a parte cirúrgica da clínica, eu tenho contato eu tinha contato com todo mundo na época. Lembra do Barrichello também, que trabalhou lá? O Barrichello fazia, acho que, inseminação? Não. Quem faz inseminação lá? O Maurício. O Maurício, é outro. Trabalhava lá, era ginecologista lá. E aí, eu tinha como eu operava para todo mundo, eu tinha uma entrada boa com todo mundo, uma convivência boa. E o Domingos, a agenda do Domingos da Érica é loucura. Então, eles sobem e não descem. É o dia inteiro lá. E eles precisavam de uma intermediação. Então, e assim, você já foi lá. Sim. É BO todo dia, o dia inteiro, coisa para resolver. Eu não sei porque eu sou paciente. Eu acho que tá tudo mas lindo. Você sabe, né? Eu sei dos panos de fundo. Então, assim, é problema para resolver o dia inteiro, né? Então, e aí eu comecei a entrar nisso. Ele me convidou para ajudar nessa parte da gestão médica e tal.
E aí eu acabei entrando na parte do resto também da gestão da clínica em si. Então, e é muito complexo. Eu ia perguntar, é mais fácil operar um BOzão de endometriose ou cuidar de médico Olha, de médico, gestão? médico é muito difícil porque você está lidando com ego, Ai, a gente não acha isso. com dinheiro, É. ego e dinheiro. Então, assim, A gente não sabe nem o que pesa mais ali, ó, né? então, assim, é complicado. E você é muito direto, né? Eu sou, E você cirurgião, né? eu acho que é por isso que a gente dá tão bem, porque assim, eu me dou muito bem com esse direto, porque você não é mal educado de jeito nenhum, só que você é muito direto. Sim, E não é todo mundo que aguenta. sim. Mas Como você tem feito? eu aprendi, foi uma coisa que eu fui aprendendo, Aham. né? Então, assim, preciso melhorar, daí sempre tem que melhorar, mas eu aprendi isso, né? Porque se você tem coisas que são inadmissíveis que Sim. acontece. Então, assim, dá vontade de você falar de um jeito que você não pode falar, porque senão dá problema, né? Mas Foragido. eu fui aprendendo a conduzir as coisas. Então, hoje, o jeito que eu faço, eu tento ajudar ao máximo, assim, eu ajudo ao máximo, né? Só que na hora da cobrança eu falo, ó, Tá combinado? entendeu? Pô, eu te ajudo lá, você tem que me ajudar aqui. Uhum. E funciona. Eu acho que é um desafio muito grande liderar médicos, assim. A gente vê isso na prática, eu já vi muito isso, porque é justamente isso, assim. Eu acho que pessoas é um desafio muito grande, né? Que é uma das coisas que você até colocou aqui no seu briefing, né? Que é gestão de pessoas. Sim. Então, assim, é uma arte. Você precisa puxar daqui, empurrar dali. Beira a falsidade. Não, beira não. Pra mim é. Beira a falsidade. Porque você tem que ficar. Eu acho que não é nem nessa de mas assim, você tem que dar uma amaciada, né? Mas É o jogo. é uma arte, exatamente É isso. o jogo. É o E uma sabe arte. que pra mim é difícil? Porque pra mim funciona esse papo reto. E eu consigo ouvir um feedback direto de uma coisa que eu fiz, eu vou assumir, eu vou falar sim, vou falar não. E aí, quando a gente vai fazer a mesma coisa, você vê que 99% das pessoas não aguenta. E não gosta, ou então falou que você não soube como falar. Então, assim, você imagina pra uma pessoa ter que reaprender a falar. E eu ficava me sentindo fingida. Só que eu percebi que você tem que ser inteligente. Exatamente. E eu já sabe que eu já ouvi que eu dava gatilho de ansiedade. Ah, mas isso é muito comum hoje em dia. A gente também já Eu já ouvi ouviu. isso. Burnout, Você me a dá. gente foi ouvir. Não. A minha cobrança dá gatilho de ansiedade. A gente tá causando burnout nas pessoas. As Eu sou pessoas- dos anos 80. Não existe gatilho pra mim, entendeu? não Não existe. existe isso. Você fez Mas, Grajaú, eu não fiz existe Grajaú. gatilho. O gatilho sim, é outro É gatilho. outra coisa. Então, assim, não tem. Eu já ouvi isso. Eu fui cobrar uma médica, você me dá gatilho de ansiedade. Eu vejo você e me dá gatilho de As ansiedade. pessoas falam que se eu mandar mensagem, ver meu nome, dá gatilho de ansiedade. E eu brinco, porque o que eu faço? Eu mando uma mensagem e falo, preciso falar com você. E eu já faço de propósito, né? Preciso falar com você. Ai, meu Deus, o que é? Me liga, me fala, aconteceu alguma coisa. Não, Fala, mas não, chega fica ali, tranquilo, a gente conversa. Fique em paz. Amanhã a gente conversa. Mas Gatilho. o gatilho. Mas isso eu aprendi também na residência. Você fez, você errou, pede desculpa, acabou. Você quebra outra pessoa. Exato. Sabe quem me ensinou isso? Capitão. Uhum. Eu lembro até hoje, eu fiz uma cagada lá, eu tava me escovando com ele, e ele falou assim, bicho, pede desculpa, acabou. Acabou. O que eu vou falar pra você se você me pedir desculpa? Nada. Então, Ok, assim, pede melhore, desculpa. mas... Ok, obrigada. desculpa. A questão é você ficar recorrente, né? Na recorrência você pedir desculpa. Mas aí ele falou assim, cara, pede desculpa que tá tudo certo. Ninguém vai fazer Então, nada. É grandão. Eu acho que eu vi todos os anos que eu trabalhava, eu vi os 2 sorrisos dele na vida. Só que todo aluno gostava dele. Todos os alunos gostavam dele. Maravilhoso. Todos os alunos. E Vlacir faleceu. O que eu Igualzinho. vi de gente... Ele é cirurgião pediatra, né? É. O que eu vi de gente... Eu lembro dos gritos. Eu lembro do Vlacir, eu lembro do grito. Do Vlacir eu lembro mesmo. E olha, o capitão não trabalhava ali do meu lado, só que o Vlacir trabalhava do outro lado. E se você olhar quando ele faleceu, as homenagens que tinha como professor, pelo reconhecimento. Porque assim, que nem você falou, é uma fase de R1, R2, depois você é amigo dos professores. Os professores vão te colocar no colo e vão te ensinar tudo que eles sabem. Você vai ser da patotinha deles, você vai ser Exatamente, protegido deles, entendeu? Ninguém vai mexer com você. Mas você vai ter que passar por uma fase. E tem gente que se ferra muito nessa fase. Tem gente que quer cantar de galo, ou então se rebelar. Não, você só passa por isso.
Voltando a falar de gestão, que é um assunto que a gente gosta bastante, quando você tem visto... Só um falar. negócio de Vlasic que é engraçado. Eu não Claro. sei como ele foi processado. Que ele virava assim pra. Ele Não. operava criança. Aí ele virava assim. Virava. Eu vou até falar. Vai, Ele já faleceu. Deus ele o já tenha. faleceu, mas ele virava assim e falava assim. E assim, os pacientes amavam ele, as Amavam. mães amavam ele. Amavam. Ele virava assim: Ó, você, eu não devia nem estar operando seu filho. Que essa cirurgia eu cobro 30 mil reais. Aham. E não devia estar operando seu filho, mas eu vou operar. Assim, só que era um tom de brincadeira, Sim. né? E os pacientes, todo mundo amava ele. Uhum. E ele falava umas coisas totalmente inapropriadas. Não dá pra nem pra gente reproduzir Entendeu? aqui. Totalmente inapropriadas, mas todo mundo amava o cara. Uhum. E o capitão é a mesma coisa. Sim. E até hoje, capitão, eu falo com ele, eu ligo pra ele, ele fala, seu pobre. Não sei o quê. Entendeu? E eu ligo pra ele, e é isso que é legal, eu ligo pra eles pra discutir caso. Então, E isso é é uma muito coisa, legal. é construído, né? É uma construção. Exatamente. É uma construção e essa relação. Enfim, a Vivi foi minha professora. Então, assim, ó os frutos. As árvores. Como é que você caindo. fala pro seu colega, que você chama seu... não é ajudante? Assistente. Então, como é que você fala pro seu assistente? Ah, eu Não chamo sei ele... porque você trouxe ele aqui? É. Ah, então, é o Mas disciplinador. mas eu xingo ele igual R1, tá? E ele aguenta. Aguenta. Ele aguenta. Se não aguentasse, eu não estaria com você. Não estaria com você. Eu falo pra Exatamente. ela, é muito difícil trabalhar comigo. Ela fala, não, foi porque você me aguenta. Ou seja, o tijolinho já foi construído, porque é muito difícil trabalhar com gente que é direta. Eu vou fazer tudo por você, mas você vai ter que aguentar o processo. É muito difícil, porque a vida vai te bater muito. Você olha agora, sendo gestor de uma clínica, se acontece um BO, o dia que a Romana bateu lá, se um dia acontece um BO com ela lá dentro, o que acontece? Quem que vai responder? Você é diretor médico. Você é Sim. responsável por todos os médicos. Você tem que dormir imaginando que alguém está trabalhando e você está assinando. Você é o RT lá também? Não, Não, Érica. Então você imagina, eu É uma não sou, responsabilidade muito grande. né, eu não sou RT no hospital, mas você imagina que você vai dormir, tem 30 pessoas trabalhando Sim. com a sua Com a sua- responsabilidade, exato. né? E o seu nome lá, né? Como Sim. responsável, né? Mas no final você tá Não. gostando? Tô Diretor. gostando. É legal, porque é uma coisa totalmente nova para Sim. médico. Médico não tem isso. Você não aprende, né? Não aprende. Então tem muita coisa que a gente não aprende. Lidar com convênio, a gente não aprende. Não quer, eu nunca atendi convênio, mas você lida com convênio, com a internação, com coisa de hospital. Sim. Então, coisa que a gente não aprende, né? Gestão, você precisa saber. E aquela coisa, né? O óbvio precisa ser dito, redito, Milhares de vezes. repetido. É uma camiseta. Exato. Então, assim, e tudo isso faz parte, né? E uma coisa que a gente não aprende, né, Não. na faculdade. Acho que nenhum profissional da saúde aprende. A gente é muito intervencionista, né? E técnico. Sim, E aí, exatamente. só que quando a gente cai na vida real, que aí a vida leva a gente também por esses caminhos, que a gente vai ver, puxa, não sei nada, eu não sei fazer gestão de pessoas, eu não sei fazer gestão de processos, eu não sei fazer gestão financeira, eu não sei precificar o meu atendimento, nada, a gente E vai... isso de processo eu sempre zoava, né? Falava, lá vem papo de processo. Hoje, eu vejo assim, eu falo, puta, aqui faltou um processo Faltou um aqui. processo. Cabe um... Até, você lembra da Stephanie? Não. Não, ela é da faculdade também, Lembro. ela virou diretora da Redditor e tal. E aí eu sempre enchi o saco dela, né? Então, vem com esse negócio de processo. E aí eu falei, cara, você acredita que hoje eu tava não sei aonde? Eu falei, meu, aqui Tá faltou um faltando um processo. processo. Olha o fluxo, cadê o fluxo mapeado? Entendeu? Faltou um processo aqui. E é uma coisa que a gente nem imagina, entendeu? E faz falta. Resiste, né? Não imagina, resiste. E aí, assim, e aí o bom disso também é o quê? Você identifica onde foi o erro, Exato. E quem errou? entendeu? E não vai cometer mais. E quem errou, e não é pra errar, porque se tem um processo, é porque é pra seguir, né? E processo de tudo. Então, assim, lá existe toda uma metodologia para pagamentos. Inclusive, se alguém erra o pagamento, você não paga o seu profissional. Você imagina se não pagar o profissional, o que acontece com ele? Nossa senhora. Deus me livre. Não, você não tem noção. Não, você não tem noção. Traz a pagamento, Também quero nossa, ter. deu erro no banco, não Não foi. importa. Não tá fazendo não Pix. importa. Não é problema meu. Não é eu problema quero meu. meu dinheiro. Eu trabalhei, teve uma médica recente lá, que ela saiu, porque eu virei trabalhei inteligência emocional, Sim. né? Você já liga preparado, fala, mas deixa eu ficar...
Porque eu sou igual você, Vivi, é fácil, né, de ser Muito fácil muito da gente fácil. ser o Ivlacir da vida. Exatamente. Aí eu cheguei, eu falei, me preparei, vou ligar pra ela. Aí ela Você já sabe o que vai acontecer, né? Você já se prepara, que você já eu sabe. já sei as respostas e tal. É. Aí ela, bom, resumindo, o pagamento dela foi feriado, e aí o dia que era pra pagar caiu no meio do feriado e ia cair no primeiro dia útil seguinte, né? Não, porque não me pagou, eu trabalhei, não sei o quê. Eu falei assim, ó, esse papo, vou processar. Eu tô surpresa agora. Não, vou De um processar. colega falar isso pra Fala você. pra mim, Eu vou tô falando sério. processar. Aí eu falei assim, olha, aí eu também, assim, chamei pelo apelido, Uhum. não foi, olha, cara, não tô acreditando que você tá falando isso pra mim. Sabe, pô, ficar no meio do feriado, a gente não tem culpa. Sabe, você é médica, mãe, você tá ameaçando a gente de processo por causa disso. Uhum. Cara, me decepcionei com você e tal. Bom, resumindo, ela ficou tão mal que ela pediu pra sair. E saiu. Fica sem ambiente. Porque, assim, quando você vai trabalhar na sua clínica, onde você faz a gestão, a pessoa quer uma série de coisas. Ela quer que o paciente chegue, ela quer ter uma sala limpa, ela quer. Aquilo tudo para acontecer, um monte de gente trabalha. E aí ela faz o trabalho dela como médica. Que é o fácil. Sim, Que é o fácil. exato, que sim, a gente sabe que ela estudou. Não, É, exato. ok. Mas pra sentar lá, Pô, muita coisa muita coisa aconteceu, só que a aconteceu. pessoa não quer saber, não quer saber. Então, quando você chega para ela para ligar, você precisa ser ouvido. Sabe que se você não conseguiu faltar com um possível acordo, você tem uma justificativa. Assim como você vai ouvir quando ela for justificar um BO que ela fez. Você também vai ouvir, vai também tentar entender e ver o que você pode colaborar. Essa via de mão dupla que eu sinto falta, sabe, na gestão. E a gente tem que explicar o que acontece. Isso é cansativo, mas assim, é o papel de gestor, Sim. né? É Quanto o mais ônus, gente. né? É o Não, ônus. e pagamento, ela acha que. Isso é uma coisa que eu explico também. É, pra ela estar lá, tem um custo. Uhum. Entendeu? Então, o custo dela não é. Vai pro bolso do Domingos. Não é isso. Não vai Exato. nada pro bolso dele. Exato. Entendeu? Vai para aquilo E funcionar. se fosse, muito dali foi ele que Não, fez. Ele tá, né? o risco é dele. Exato. O risco é dele. O dinheiro é Exato. dele. O risco é Exato. dele. Ele tem que ganhar. Entendeu? O risco é dele. Não, e hoje na rede social as pessoas querem chamar. Olha só, tô vendo que tá viajando aqui com o meu dinheiro. Enfim, um monte de coisa. É por Mas isso que essas assim, pessoas nunca vão chegar. o risco é dele. É. O risco é dele, entendeu? Então, assim, e eu explico isso. Eu falo, olha, não é que isso aqui que você pagou não tá enriquecendo ninguém. Uhum. Olhe lá, Se mantendo. tá mantendo isso aqui ligado, Uhum. Uhum. entendeu? É o mínimo para manter ligado. Não sabe o preço do IPTU que é ali. Não sabe nada, não sabe nada, não sabe nada. Então, assim, isso que eu vou explicando uma das coisas, né? Que você vai explicando. Uhum. Mas é um caminho longo. Sim. O caminho da gestão é um caminho, assim, muito desafiador. E é isso, é você todos os dias falar a mesma coisa, com as mesmas pessoas, falar o óbvio, que é óbvio, mas você tem que falar. E isso às vezes vai cansando, mas assim, tem coisas ao longo do dia também que você olha e você fala, poxa, olha que legal isso aqui, olha que legal esse resultado, olha que legal esse processo implantado, né? E assim, sempre tem alguém que vai valer a pena Não, você lutar. E são coisas que a gente nem pensa. Duas coisas, assim, que eu aprendi também. Não esperar o bom senso das pessoas. Jamais. Não espero Não existe. bom senso. Que o problema do mundo é a falta de bom senso, né? Uhum. Então, assim, eu não espero o bom senso de ninguém. Porque, é só ter bom senso, não dá. E feedback positivo, assim, É impressionante. as pessoas ficam felizes. Eu falo, puta, mas você tá feliz que Porque pra você- eu tô te elogiando, Mas né? pra você não faz Assim, diferença. Porque normalmente quem tem essa personalidade que nem a gente, o feedback positivo, a gente fala assim, legal, que bom, legal. Mas não é uma coisa que vai fazer a gente trabalhar melhor, a gente já faz o mais, né? que é super importante. É super Assim, importante. é importante você dar um feedback positivo. Sim. As pessoas, sabe, animam, dá uma. É importante. Eu não pensava isso antes. Uhum. De que seria importante para a pessoa motivar e ficar. Até você ver o resultado. É super importante. Eu acho que a gente precisa, assim, diariamente a gente precisa ter essa rotina de comunicação com as pessoas, e principalmente com as pessoas que estão diretamente relacionadas a gente, mas principalmente disso também. Eu acho que ninguém, assim, a não ser que a pessoa seja, enfim, maluca, mas ninguém sai ali e vai trabalhar pra fazer uma cagada ou pra fazer alguma coisa errada. E às vezes acontece, às vezes é aprendizado, às vezes é construção. E a gente sai sempre pra fazer o melhor, então por que não falar quando a pessoa entrega, né? A gente precisa falar e precisa ter essa rotina
elogio e não só, ai, que legal, não sei o quê. É aquela coisa fundamentada, né? E isso eu aprendi muito com a Quem Vivi. tinha meta de elogio? Eu tinha meta de elogio. Por quê? Porque eu só batia. Que é mais fácil. Não, e porque eu cresci assim. Pra mim faz muito mais sentido o não, vambora, não, o que eu tenho que melhorar? Fala pra mim, o que eu tô errando? E tem gente que não é assim. A maioria das pessoas não é assim. E aí, quando você tá ali na liderança, e que você enxerga o que você tem que entregar, porque o resultado tá na sua mão. Só que você depende das pessoas performarem. Totalmente. Só que é você que vai responder. Por que a sua equipe não tá performando bem? É você que tem que falar. Só que você depende deles. Então, quando você depende deles, você olha e você fala assim: como é que eu faço para essas pessoas trabalharem melhor pro grupo, felizes, mas também para que o meu resultado apareça como gestor, como líder, porque eles têm que estar trabalhando bem. Eu vou trabalhar, beleza, vou fazer a liderança e tal, mas eles têm que estar fazendo direito. E aí, é isso, é você saber com quem você vai elogiar, quem você vai dar um feedback positivo, quem você vai pegar e falar de um jeito, falar de outro, ligar. E assim, é um game, né? É um jogo que você joga Só todos que não é os dias. criança, né? Que você vai lá e pune se não fizer. Como eu vou Não. punir um médico que não. Vai ficar de castigo lá na parede, no cantinho. Entendeu? Vou cortar seu pagamento esse mês. Não existe isso. Não dá, Não, entendeu? não existe Então, assim, isso. é muito difícil. difícil. É uma arte. É muito difícil. Aí, irmão, como que você divide hoje a sua vida? Com uma série de coisas que você tem que fazer, ainda tem que ser pai, tem que ser marido, tem que ter a sua vida. O que você faz para ser feliz? Você faz um esporte para se manter como cirurgião, operando? Não, eu fui surfista a minha vida inteira, né? Aí, depois que meu filho nasceu, melou meu surf. Melou meu surf. Então, mas eu surfei a vida inteira. Eu surfava... Agora em São Paulo tem... Tem lugares, né? Tem. Mas não é tão fácil, né? Eu também nem conseguiria ir agora. Mas Você se afogaria, eu ia quarta-feira, 4 da manhã, eu ia pra praia e voltava 10, 11 horas da manhã. Olha que legal. A gente fazia isso. Eu tinha um grupo de amigos Uhum. da faculdade que a gente ia. Mas agora acabou, né? Então não. Agora é só caldo. Teve uma paciente que eu operei, ela me deu uma prancha de presente. Ah, que legal. Ela é mãe de um amigo meu da faculdade. E aí eu fiz uma cirurgia nela e aí ela me deu de presente uma prancha. Que amor. Que legal. Mas tá lá encostada Mas tá lá. guardada, virou enfeite decorativo. Tá encostada. Nem no meu apartamento está, desceu pra garagem. Teresa falou, não cabe isso aqui. Não cabe Não, aqui. tchau, vai embora. Desceu pro depósito. Depósito é boa. Mas, então, o esporte eu trabalho... E outra coisa também, né? Uma coisa contraditória. Eu odeio acordar cedo. Eu acordo, mas eu odeio... Eu trabalho até 2 da manhã. Mas acordar cedo eu nunca gostei. Então, imagina, na residência eu sofria. Era 4 horas, né? 4 horas, 4h30. Então... mas esporte eu tô meio devagar, viu? Tô devendo. Tô devendo. E aí, como você faz sua agenda entre gestão, operar, consultório? O consultório eu acabo meio que encaixando nos horários que eu tenho um dia fixo, mas eu tô todo dia na gestão, né? Eu tô todo dia na clínica, então os horários de atendimento eu vou encaixando. E aí eu tenho meus dias fixos de cirurgia, que eu marco cirurgia. Então, então assim, eu sou médico, eu gosto de operar, é meu hobby. Para mim, operar é um hobby. Então, eu gosto do processo, né? Então, tem a cirurgia, eu vou pro centro cirúrgico, eu opero com um amigo, então o meu assistente é figura, a gente dá risada, a nossa anestesista é a esposa de um amigo nosso, então todo mundo amigo. Então, o processo da cirurgia eu gosto bastante. Então, eu tenho meus dias fixos de cirurgia, e o resto eu fico dividindo. A gente não tem a gestão de lá, porque na verdade a gestão lá é o seguinte, apagando incêndio, né? Sim. Você vai apagando incêndio. Porque o processo, a estrutura já está pronta. Então você só vai organizando e apagando incêndio no que aparece. E a cirurgia são os meus dias fixos de cirurgia. E aí as consultas eu tenho um dia fixo de atendimento, e aí eu vou. Preciso um dia fora. Fora do dia fixo, eu atendo, então eu vou encaixando. E quando, o que eu sempre me preocupei com o cirurgião, por exemplo, é que são coisas assim que podem ser bem absurdas, mas você tem, por exemplo, o seguro das suas mãos?
que você faz assim? Porque, Deus me livre, se eu bato, a minha unha esses dias estava inflamada, eu não consigo colocar o dedo. Só que você depende disso pra operar mesmo no robô, Sim. né? Como que você funciona assim? Quanto tempo eu vou conseguir operar? Hoje com o robô é mais fácil, não é mais fácil? O que você imagina de você hoje e no futuro? Então, eu já pensei Operando. nisso, porque assim, parar vai ser difícil, Uhum. né? Porque, e esse é um ponto importante, porque você precisa ter essa percepção de falar assim, eu preciso parar, não dá mais. Você viu Então, professores em situações bem desafiadoras, né? bem complicado, assim, Bem. de operar uma hemorroida e o cara precisa tomar sangue, Uhum. Nossa. Uhum. entendeu? Então, Uhum. assim, porque não era, o cara tinha que ter parado e não Uhum. parou. Então, é um momento difícil, que eu sei que vai ser difícil, que eu tô me preparando para isso, mas, por exemplo, eu não vou esquiar, por exemplo. Perfeito. Não vou. Uhum. Vamos esquiar. Eu já esquiei, eu acho muito legal, mas não vou, porque Uhum. eu tenho medo de me machucar. Uhum. Tenho seguro, mas assim, mesmo por melhor que seja o seguro, não vai dar Não. conta, Exato. Exato. entendeu? Eu Então eu acho muito evito injusto. fazer coisas que Que eu eu te vou me ofereça algum machucar. risco, mas Então, por assim, exemplo, né? esquiar eu não vou. Eu não vou esquiar. Eu acho muito injusto porque o cirurgião é o que, na minha percepção, é o que demora mais tempo pra ficar pronto e é o que tem menos tempo de É vida tempo útil. útil, né? Porque o cara que faz consultório, ele vai fazer consultório pra até morrer. Agora o cirurgião, eu não sei Olha, meu mas é que tempo. é muito. Fazer consultório só suga, viu, Vivi? Emocionalmente, sim. Eu tô falando especificamente da parte física. Eu tô falando especificamente da parte física. Demora muito tempo pra você ser um cirurgião. Sim. Aí você fica um É tempo que operando. eu acho que depende muito da dedicação também. Então, assim, mas é aquilo, você vai parar com uma idade e você no começo você é inexperiente total. Sim. Então você não consegue. E é aquilo que eu te falei, você não tem a segurança de falar assim, eu encaro qualquer coisa, Uhum. Uhum. né? Demora um E- tempo pra você ter essa segurança. Então, mas é aí você tem que dar aquela voada nesse intervalo aí. Correr É, atrás. o Ale tem 10 anos, vai fazer medicina. Você não sabe se ele vai entrar numa pública ou se você vai ter que pagar a medicina pra ele. Vai ter Do que. jeito que eu já tô pagando a escola hoje, me apaga a faculdade, Nossa, Então, realmente. tem É. muito chão por aí. Tem. Tem muita cirurgia, ó, Muita pela cirurgia. frente. Operem comigo, hein? Então, e é isso, eu evito disso. Então, pô, esquiar eu já não vou porque eu tenho medo de machucar. E não Uhum. faço. Uhum. Mas eu acho incrível você achar que surf é muito menos. Mas e é diferente, porque é muito mais fácil você se machucar esquiando do que surfando. É, Ai, não, pra mim. quantidade de LCA que a gente vê na fisioterapia Não, de quase tudo. ombro. De tudo. TRM, qualquer Deus coisa. me livre. Deus é pai. Eu Não, também. Eu não acho que dá. eu não. Eu tinha Não um é pra mim. sonho, eu já realizei. Eu queria fazer snow, né? Eu fiz porque tem vídeos, tá? Caindo. Que Não, eu comprova. tô, tipo, andando de lado pro Os outro. 2 segundos que conseguiu pegar É só dar antes dela foto, cair. Isso, é aquele Tem guia água, free. dá pra você fazer as fotos com o IA. Eu fiz 3 horas de aula, né? Aí eu tô lá na aula, o meu bumbum ficou roxo, etc. Mas assim, eu não conseguia levantar. Sim. Então, assim, eu não vou poder fazer esse esporte porque eu não vou poder cair, porque eu não consigo levantar. Foi incrível, mas eu só pensava assim, meu Deus, traumatismo craniano, acne medular. É joelho. Joelho. Eu só É. pensava que ia dar errado. Então, assim, realmente, mas surf é a mesma coisa, Melhor tá? evitar. Não, mas o surf é diferente. É assim, obviamente, pô, você surfa, quem surfa faz tempo e tal, você não vai se afogar, né? E eu também tinha limite, então, mar de 5, 4 metros, 3 metros, eu nem entrava. Pra onde você ia? Agora já. Curiosidade. Agora já? Agora já. Ai, que legal. Que sonho, né? Como foi bom, né? Juventude. Juventude. Mas Muito chama boa. lá. Vamos lá. Muitas sensações, né? Ó, Muitos gatilhos. muitos gatilhos. Ai, os meus são todos legais. são todos Meus gatilhos são legais. bons. É mesmo mesmo. Mas são bons, não são de ansiedade, viu, gente? Uma coisa, você faz o sinal aí do assédio. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem um quadro aqui, doutor Alexandre, que se chama Fatos e Sensações. Então, a gente prepara esse quadro, especialmente para os nossos convidados, para que vocês olhem alguns fatos e vocês descrevam a sensação, Tá. certo? Mas antes, esse quadro é um They oferecimento faz me rir. da Le Blessed. Graças a Deus, nós somos Le Blessed. Então, a gente aqui tá para agradecer essa parceria. A Le Blessed é nossa patrocinadora oficial também. Ela patrocina a gente com os nossos lookitos, nossa roupinha
Graças a Deus, mais uma vez. Eu estaria aqui sem roupa. Não chegaria nesse ponto. Quem sabe fazendo mais sucesso. Quem sabe ganhando dinheiro. Mas a Le Blessed patrocina a gente há algum tempo. A gente acredita muito, muito nessa marca. É uma marca brasileira, né? 100% nacional, fabricante. Toda essa roupa aqui é fabricada por eles. Então, eles fazem toda a curadoria das peças, dos tecidos, do design. Eles estão muito antenados com o que está rolando aí no mundo da moda. Então, a Le Blessed, ela é uma vendedora de roupas, né? Eles têm lojas físicas e lojas online. A loja física fica no Brás, aqui em São Paulo. Então, eles têm 2 lojas físicas que vocês podem ir lá conferir. Tem uma vendedora, com certeza, para atender você lá da melhor maneira possível. A gente garante, porque a gente vai lá todo mês. Sim. E a gente também eles também têm o catálogo online, que vocês podem comprar do conforto da casa de vocês, com uma das Todo o vendedoras, Brasil. uma das vendedoras também pelo WhatsApp. Então, gente, sigam a Le Blessed lá no Instagram, confiram e não se esqueçam de dizer que se você chegou lá através do 2Z Podcast, pela Jaque, pela Vivi, que isso ajuda aqui a nossa parceria continuar sendo muito longa e duradoura. Então, se você precisa de roupinhas clássicas, atemporais, elegantes, com bom preço e uma qualidade excepcional, a Le Blessed é pra você. Muito obrigada, Le Blessed, pelo patrocínio, né? Obrigada. Elas são muito chiques, viu? Muito chiquérrimas. É elegante, a roupa é maravilhosa. Todo mundo tá falando isso, viu, Dani? Todo mundo tá falando isso. Então é isso, é graças a Le Blessed que a gente tá aqui bem vestida, elegantérrima. E agora, com roupa, né, peladas. E agora, a gente vai chamar e puxa a vinheta, Rerê, do Faz as Sensações, do Dr. Alexandre. Doutor, Vixe, agora... lá vem. Lá vem. Agora é a hora que a gente espera muitas coisas. Mas dele foi muito difícil. Foi? Foi muito difícil. Ai, que coisa. Pelo que sofreu. Nossa, como é chato, gente, esse povo que é restrito. Vamos lá, a gente vai colocar fatos e você vai colocar o que tá aparecendo e falar como que é a sensação pra você. Tá bom. Vai lá, bora, Rê, primeiro. Ah, Só o que ele faz. isso aí é meu dia a dia, né? É aquilo, isso aí pra mim é um hobby. Operar por robô ainda é um hobby. Então eu não encaro como trabalho e é aquilo, é gratificante. O resultado que a gente entrega, né, que a paciente tem. Essa primeira foto lá de cima foi o meu primeiro robô. Ah, que legal. Foi o primeiro robô que eu fiz. Aquela lá de cima à direita, né? E que mais? São todas todas Não, aquela é robóticas. por vídeo. Essa aqui, aquela que tem o robô foi o primeiro. Tanto esse robô nem existe mais. Ele já saiu de linha. Já ficou obsoleto. Já ficou obsoleto, Ele já saiu de linha. Então foi minha primeira cirurgia robótica foi aquela. Aí esse aqui foi uma endometriose por vídeo, eu lembro desse caso até hoje também. Nossa. Aí, ó, aí tem o Domingos ali, o meu assistente ali, ó, gordinho. Eu chamo ele de gordinho. Meu assistente. Mas isso aqui pra mim é um hobby. Eu sou apaixonado nisso. Muito bom. Próximo, Rê. Aqui, ó, vamos lá. Essa aqui foi uma foto lá em cima do COACME, do Congresso da Faculdade, que a gente ganhou. A gente estava, acho que no 4º, no 5º ano, a gente ganhou alguns prêmios. Trabalho com o Vilacir, que a gente fez. Aqui, lá em cima e aqui embaixo, é foto do IRCAD. Então, o Centro de Treinamento de Cirurgia por Vídeo que a gente faz, que eu dava aula. Então, com o meu chefe, que foi o Marcelo Ribeiro, você conheceu, né? Conheço. Ele tá agora na Arábia Saudita? Ele tá nos Estados Unidos. Estados Unidos agora. Ele estava na Arábia Saudita. Ele foi o primeiro cara que acreditou em mim. Que legal. Quando começou, você vê como você tem que ir atrás das coisas, né? No São Luís, do Itaim, tinha um estágio para interno, para aluno. Então, que era totalmente indicação. Então, você conhecia alguém, eles juntavam as indicações e selecionavam uns 10 do 5º e do 6º ano. E aí, o primo do meu pai conhecia a dona do São Luís, antes da Redditor. Então, eu comecei lá antes da Redditor, em 2003. E aí, eu entrei lá no 4º ano. E aí, o Marcelo Ribeiro era um dos chefes lá do São Luís. E aí, na época, eu virei para ele e falei assim, professor, eu quero entrar em cirurgia com você. E aí, ele falou, tá bom, vamos lá. A primeira vez que me pedem,
Olha isso. Tinha medo de pedir. Não, Não de queria. de estar acomodado. É. Os moleques tá tudo acomodado. Aí eu falei, professor, eu quero entrar em cirurgia com você. Ele, tá bom. E então eu comecei. E aí, desde essa época, eu era assistente dele. Uhum. Eu comecei a entrar. Então, ele foi meu orientador do mestrado, foi meu orientador do doutorado. Que legal. Então, e eu aprendi muito com ele Uhum. de cirurgia e tal. Então, Ele é cirurgia do trauma. só que antes ele fazia fígado. Ah, Tanto que boa parte da minha vida eu operava pâncreas, fígado, eu adorava por entendi. causa dele. Uhum. E aí abandonei isso, fui pra parte ginecológica. Hoje Uhum. mais fácil a endometriose, né? Mas ele foi o primeiro cara que acreditou em mim. Que legal. legal. E falou, não, e aí desde o terceiro ano da faculdade, quarto ano, eu comecei a pedir para entrar em cirurgia com ele e entrar em cirurgia. Então eu era aluno entrando em cirurgia com ele, Uhum. entendeu? E tinha um outro cara também que eu sou muito grato, que era um cirurgião que me indicaram para operar, que era o Dr. Cavalcante, um cara pensa num cara que operava tudo. Nossa. Ele fazia tireoide, Uhum. fazia mama, Nossa. fazia tudo, cirurgião antigo. Uhum. Sabe quantas complicações teve desse cara? Uma. Nossa. Que ele teve um vazamento de um linfático e que resolveu, deu um pontinho e parou. Acabou. Uhum. Mas esse cara também, ele me ajudou muito, que eu fazia cirurgia. E essa foto aqui é na festa que eu era bicho. Tá careca. Eu era bicho nessa foto. Então tem o Pompeu, Aham. que vai casar ali, e minha mulher e o Alezinho, né? Cadê a Tereza? Aí em cima, ó. Ah, a Tereza lá em cima. É. Ah, sim, porque eu achei que era nessa foto aqui de Não, baixo. ela Ah, não sim. tá aí. Na foto ela não tá. É só a cara da minha mamãe. Uhum. Que Ali é gracinha. o Maurício. Eu achei que era o Grajaú. Eu achava que aquela foto ali, ó. Qual? De baixo? É. É, a foto É no Grajaú? É porque a parede é verde. E ali em cima no IRCAD também. Que legal. Olha que criança maravilhosa. Podia ter feito mais, viu? Muito mas bonito seu filho. Trabalho, hein? Muito trabalho. E qual que é a sua sensação vendo essas fotos? Ah, é uma delícia, né? Valeu a pena, né? Foi tudo. Eu não sei, eu não mudaria muita coisa, assim. Mudaria nada, né? Porque tudo. E isso é outra coisa que eu aprendi também. Tudo tem um porquê de acontecer, né? Você pode até não entender na hora. A minha mãe faleceu em 2010. E ela morreu assim, da noite pro dia, e foi muito difícil, porque eu morava com ela, então foi super difícil. Pra eu conseguir falar, demorou anos pra eu conseguir contar a história, né? Então eu falava, putz, mas por quê? Por quê? Então, por que eu, né? Por que comigo? E isso eu aprendi, e foi uma coisa que me ajudou. E aí teve um amigo também que perdeu a mãe, novo. Eu tento fazer o que ele fez comigo. Que ele me ligou e falou assim, ó, é o seguinte, eu não sei se vocês já perderam alguém, mas assim, você ouvir de alguém que não sabe o que tá acontecendo, Melhor não falar nada. não fala, fica quieto, do que você conversar com alguém que passou pelo que você tá passando, né? E ele me ligou e falou assim, olha, é o seguinte, ou você é uma merda, é ruim, vai passar, vai melhorar. Ou você vai daqui pra frente, ou você para e você perde tudo até agora. Então, até na época ele tinha um irmão que foi pro lado ruim por causa de ter perdido a mãe. E ele me ligou e falou assim, ó, ou você faz igual eu, ou você faz igual meu irmão. Você escolhe. E foi muito importante. Eu falo pra ele até hoje, falo, cara, aquela ligação sua foi muito importante pra mim. Porque dali eu falei, puta, é verdade. Se mudasse, eu ia pra China de joelho. Mas não vai mudar. Então, e aí ele me ajudou muito com isso. Então, e eu tento fazer isso com quem acontece. Eu ligo, tento ajudar nesse molde aí que e foi super importante pra mim. Então, e foi isso. E a Tereza era super, assim, ela foi muito 10 com a minha mãe. Que lindo sua família. Figura. Parabéns por Ele tudo. é um figura. Tá folgado, viu? Tá? Coloca ele na linha. Tá folgado. 10 anos, né? Praticamente pré-adolescente. Adolescente já pré-adolescente. foi com Deus na Agasalhos não usa. Depois, se o nariz escorrer... Não, ele é que nem eu, todo alérgico, então... Muito bom. Tem É mais isso. algum? Acho que não, né?
Foi difícil, Acabou. então, achar, hein? Foi? Bom, a última você viu que eu tive que falar agora. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu tô em É dúvida aqui. difícil. A gente vai fazendo, vai chegando uma hora que, meu Deus, cadê? Não tem foto, gente. Mas é isso aí, é pra você ver um pouquinho da sua vida, sua Não, história, sua legal, muito família. legal. Pra você ter essa sensação de casa aqui com o DZ Podcast. Alemão, que privilégio ter tido você Imagina, Vivi, aqui. que é isso. É realmente uma delícia Eu só vim por encontrar. causa de você, tá? Eu sei, eu sei. De verdade, eu sei, eu não sou especial, mas você é uma pessoa especial. E eu acho que a sua história precisava ser contada aqui. Eu gosto muito das pessoas, de algumas pessoas que se formaram do Grajaú, você é uma dessas. Uma pessoa que sempre me acolheu muito lá, perguntou se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, estando lá na clínica. E isso eu nunca vou esquecer. Então, assim, amo a Tereza, vi a Tereza se formando, o seu filho também. Eu fico muito feliz em contar a sua história, porque gente boa tá muito difícil nesse mundo. Claro. Então, a gente gostaria muito que aqui fosse uma via de acessar essas pessoas e mostrá-las para o mundo. Por mais que seja um mundo de uma bolinha, a gente sabe que um dia a gente vai crescer, a gente tem certeza que isso vai crescer muito e a gente gostaria muito de contar a sua história. Então, pela sua amizade, pelo seu carinho, pelo seu tempo, muito obrigada por você estar aqui. Imagina, Vivi, foi um prazer e eu vim por você. Eu sei. Eu vim por você. Pô, obrigado pelas palavras, até me emociona. Mas obrigado e foi um prazer por você eu venho mais vezes. Então, mas obrigado mesmo. Muito bom. A gente tá aqui, como a gente já está falando em alguns episódios, a gente repete a todos eles. A Vivi traz muita gente legal. Eu trago algumas, mas a Vivi traz muito mais do que eu. A Vivi é do Grajaú, né? Então... E eu tenho o dobro de idade dela também, tá com mais gente. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Grajaú por, sei lá, pouquíssimos meses, né? Pela Vivi. Pela Vivi, sempre pela Vivi. Mas assim, eu acho que é pra isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui hoje, você é a nossa última gravação. Mas é muito bom estar com pessoas reais que vivem o seu propósito na raiz, assim, né? E eu falei hoje em todos os episódios, não poderia deixar de falar pra você, é muito legal falar com pessoas que são apaixonadas pelo que elas fazem. É muito legal ver o brilho no olho, depois de todos os anos, com todos os perrengues e apesar de todos os problemas, ver médicos, pessoas que a gente viu por aqui hoje, do maquiador ao médico, enfim, a fisioterapeuta, todo mundo com brilho, assim, sabe? Brilho no olho e fazendo o possível e o impossível para dar o melhor de si todos os dias, pros pacientes, para si, para sua família. Então, é muito legal, muito obrigada. Apesar de você não ter vindo por mim, Alemão. Não te conhecia, Você não te veio pela conhecia. Vivi, que a próxima você venha por nós. Brincadeira, mas eu acho que eu agradeço também, em nome do 2Z Podcast, toda a nossa audiência, todo mundo que tá aqui ouvindo a gente até agora. Eu vou encerrar minha fala, você é a última a falar, então você, quando você terminar, você pode falar pro seu público. Agradecer, se quiser dar algum contato, alguma rede social para o pessoal te seguir, acompanhar seu trabalho. Vir mais pacientes para você. Mas eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui até agora. A minha parceira de palco e da vida, a Vivi, muito obrigada. Você que tá aqui até agora vai comentar aqui nos comentários no YouTube endometriose pra gente saber que você assistiu até o final. Então, a gente agradece por você estar aqui, por você estar nos ouvindo e aprendendo um pouquinho com a gente, com o Alemão ou Dr. Alexandre, se você for paciente dele. Pode chamar de Alemão também. Muito obrigada pela sua audiência. Curte, comenta, compartilha e segue ouvindo histórias incríveis de pessoas extraordinárias. Como o Dr. Alexandre, a palavra agora é sua. Muito obrigada. Não é uma pessoa extraordinária, não precisa, né? Sim, pra gente é. Mas isso são... Para as pessoas que você salvou, você fez parte. Isso que você falou de gostar do que eu faço, tal, eu amo o que eu faço e eu não sei o que eu seria se não fosse médico, não sei. O que você seria? Algum, sei lá, atleta profissional, tal, mas eu não sei o que eu seria, porque, se não fosse cirurgião, talvez eu teria alguma outra especialidade, mas também difícil. Então é isso, eu sou realmente apaixonado pelo que eu faço, me dedico. A Tereza é médica, fica brava comigo ainda, que a semana passada, por exemplo, foi super puxada de cirurgia. Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço.
E parabenizar vocês, muito legal aqui, o profissionalismo, desde a da marcação, até enrolei um pouco com a Vivi aí para responder ela, Não tem problema. mas parabéns pelo profissionalismo, tá tudo perfeito aqui, do agendamento, as meninas foram 10, e é isso, então Deixa o obrigado. seu arroba, por favor. Sabe que nem eu sei direito qual é? É @doutoralexandre.zanchenko. É ZANCHENKO. A gente deixa aqui nos comentários. Deixa escrito, Vou deixar. mais fácil. Muito obrigada, irmão. Obrigado, Vivi. Obrigado, Jaque. Obrigada a você. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau.